Hoje o tema é mudança de vento. Meu Deus, mudança de vento. E a história que nós vamos ler, ela se dá quando Jesus estava com os seus discípulos, ensinando, pregando, durante todo o dia, uma multidão. Quero que você, enquanto eu for falando, você vá imaginando essa cena. Jesus, durante todo o dia, ali ensinando, pregando, fazendo milagres com os seus discípulos. E no meio da tarde, Jesus fala assim: entrem no barco e vamos para outra margem. Eles iriam passar ali pelo Mar da Galileia. Para quem não sabe, o Mar da Galileia, na verdade, não é bem um mar, é um lago de águas doces, que, inclusive, um mar que está muito abaixo do nível, e por conta da sua geografia, por ficar entre montanhas, tempestades repentinas eram muito comuns naquele mar. E então, esse é o contexto, é isso que estava acontecendo quando nós vamos lá para Mateus, no capítulo 8, versículo 24, em que diz assim: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. E eu quero refletir com você hoje nesta expressão: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. E assim como no relato bíblico, na nossa vida, as tempestades acontecem muitas vezes de repente. É aquele dia que você vai para um médico para fazer exames de rotina, sem suspeitar de nada, e recebe um diagnóstico. Você se despede do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, estão indo trabalhar, estudar, e eles simplesmente não voltam mais. Você está grávida, vocês estão esperando um filho, e de repente, aquele coraçãozinho para de bater. São tempestades que a gente se vê diante daquilo e não sabe mais como a gente vai prosseguir. E elas acontecem de forma inesperada. Às vezes é uma tempestade literal, uma chuva tão forte que veio e levou tudo que você construiu com tanto esforço. Também é uma tempestade repentina. E a gente vai tirar algumas lições aqui sobre isso. Porque eu não sei qual evangelho pregaram para você, mas Jesus nunca escondeu, a Bíblia nunca escondeu que nós teremos tribulações, que nós enfrentaremos tempestades. Ter Jesus no barco, andar com Jesus, fazer a vontade de Jesus, não nos isenta das tempestades da vida. A gente olha para esse contexto e a gente fica pensando, mas espera aí, os discípulos estavam cumprindo o chamado. Os discípulos estavam se gastando pelo reino. Imagina, irmãos, o dia inteiro, sol, deserto, pregando, ensinando, não tinha bebedouro, não tinha ar-condicionado, se cansando, aconselhando, ouvindo, curando. Imagina a energia emocional que isso demanda. Imagina o peso espiritual de você estar lidando com pessoas endemoniadas. Eles estavam se gastando para o reino. E eles foram cumprir uma ordem de Jesus. Vamos para o outro lado? Eu estou falando para pessoas que cumpriram uma ordem de Deus. Você seguiu uma direção, você foi para um lugar, enfim, você tem certeza, Deus me direcionou para isso, foi Deus que me levou, Deus abriu essa porta. E aí quando você dá esse passo, vem a tempestade, você começa a se questionar, mas será que eu entendi errado? Será então que não foi Deus? Espera aí, eu estou fazendo tudo certo. A religião ensina que se você fizer tudo certinho, vai dar tudo certo. Por isso que às vezes a gente vê algumas pessoas passando por problemas e a gente fala, nossa, também fulano, né, fez isso, fez aquilo. Discípulos de Jesus, andando com Jesus no barco, passando uma tempestade. Sabe, a nossa fé, ela não nos previne do cansaço, da tristeza, da frustração. A Bíblia diz que Jesus, cansado no meio da jornada, sentou-se no poço.
A fé não nos previne do cansaço, mas ela cria um lugar para o descanso. Então, se você está num tempo cansado, sobrecarregado, frustrado, em crises às vezes existenciais, de ansiedades, isso não significa que você não tem fé. Isso não diz nada sobre a sua espiritualidade. Ter fé não vai te eximir de passar por problemas, mas vai te conduzir para o lugar onde a resposta do seu problema está. É sobre isso. O profeta Naum nos lembra algo que o pastor Jabes sempre fala esse texto. Quem lembra? Deus tem os seus caminhos no meio da tormenta. Tem uma versão que diz: Deus cria um caminho no meio da tempestade. Mas aonde está o seu foco? Para a tempestade ou para o caminho que Ele está criando no meio da tempestade? Cantar músicas é muito fácil. É lindo ver a igreja uníssona cantando uma canção. Mas deixa eu te dizer, chega uma hora que a mensagem que você prega vai te pregar. Chega uma hora que você vai precisar viver aquilo que você canta e prega. Chega uma hora em que não basta só cantar. Você vai precisar encarnar essa mensagem. Você vai precisar se tornar essa mensagem. Chega a hora que não é mais sobre cantar, mas viver. E aí você vai olhar diante das circunstâncias. E não só mais vai cantar, mas você entende que você tem autoridade para agora cantar isso. E dizer: a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Existem momentos em que nós vamos precisar viver isso. E ver Deus nas portas fechadas. E ver Deus nas tempestades. Oh, Jesus, nos ajuda a viver essa mensagem. Jesus não só conhece o caminho, Ele é o caminho. Certo dia eu li algo que me marcou profundamente, que diz assim: na tempestade a árvore, ela não olha para os seus frutos, ela olha para as suas raízes. As tempestades têm o poder de provar o nosso fundamento, de revelar o nosso coração. É na crise, é na pressão, é no problema, é no sofrimento, é na dor, que o nosso coração é provado, testado. O fogo, o ouro, ele é provado como? Ele é refinado no fogo. Quantos homens e mulheres de Deus que mudaram o mundo, eles foram forjados nos desertos da vida. As tempestades têm esse poder. Tem o poder de tornar a nossa fé inabalável. E sabe, uma esperança que crê contra a esperança, a desesperança, uma fé que suporta o peso do tempo, isso só é possível em meio às tempestades. Deus nos molda nos desafios, e não se engane, quanto maior o propósito de Deus na sua vida, mais pressão. Mais pressão. Mas a mesma graça que está sobre você, ela está te capacitando a vencer, a romper e a suportar tudo isso. Sabe, a gente volta um pouquinho nesse texto e a gente vê Jesus dando uma ordem, né? A gente falou sobre isso. Jesus fez uma promessa: nós vamos para o outro lado. Ou seja, nós vamos chegar do outro lado. Eles não sabiam que eles iriam lidar com a tempestade no meio do caminho, mas existia uma promessa: nós vamos para o outro lado. Registra uma coisa: promessa é igual realidade. Deus deu uma promessa para você, é real, vai acontecer.
Quantos de nós aqui recebemos um convite de Jesus no fim do ano? Vamos para outra margem, vamos para o ano da aceleração. O que a gente só não sabia é que nessa travessia haveria uma tempestade. Mas não se esqueça da promessa. Você vai chegar no outro lado. Não tenha medo. Se Deus falou, vai acontecer. Vento forte não muda decreto. Vento forte não muda decreto. Se Deus tem uma promessa sobre a sua família, sobre a sua vida, vai acontecer. A verdadeira fé não depende das circunstâncias. A gente não vive falando isso, irmãos. Que fé é viver pelo que eu não vejo. Abraão recebe uma promessa de Deus e um comando: sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando ele chega em Canaã, o que é que ele encontra? Uma grande fome, que faz com que ele tenha que ir para o Egito, fugindo da fome. Quando Paulo é chamado para pregar, ele também foi avisado: olha, o que te aguarda são prisões, tribulações. Quando Davi foi ungido rei de Israel, ele teve que lidar com perseguição, com ameaça. Nós sempre estaremos lidando com desafios. Eu não estou dizendo que sempre estaremos sofrendo, com dor. Existem estações, existe a estação de desfrutar, de se alegrar. Mas até na terra prometida havia gigantes. Então sempre estaremos lidando com desafios. Essa é a vida. Olha só, se a sua vida, se não tem desafio nenhum, se tudo que você está fazendo, você consegue fazer na força do seu braço, com o seu recurso, com a sua inteligência, se está tudo bonitinho, quadradinho, está tudo funcionando só por aquilo que você sabe fazer, eu preciso te dizer que é muito provável que você não esteja vivendo a vontade de Deus na sua vida. Porque quando nós estamos vivendo a vontade de Deus, quando a gente olha, a gente fala: meu Deus, eu só posso viver isso, eu só posso cumprir isso, eu só posso desempenhar isso se o Senhor for comigo, porque a minha habilidade, o meu recurso, a minha inteligência, o meu dom não é suficiente. Tudo que Deus tem para nós é muito maior do que nós mesmos. E é por isso que eu digo que sempre estaremos lidando com desafios. E nem todo desafio é ruim. Às vezes uma porta de emprego que se abre para algo novo. Você vai às vezes ganhar mais, vai ter mais influência, vai ter, sabe? É o que o Senhor tem para você, é um desafio, não é mesmo? Nós sempre estaremos lidando com desafios, então nós precisamos aprender a como viver esse momento, biblicamente. Sabe, frequentemente há um grande intervalo entre a promessa e o seu cumprimento. Só que esse intervalo, irmãos, nunca é vazio, nunca é. É a jornada, sabe, quando Deus entrega a promessa e até chegar aqui no cumprimento, essa jornada aqui é quando Deus nos ensina a viver por fé. É quando o Senhor está desenvolvendo em nós uma relação de confiança, está nos ensinando a confiar nele. É nessa estação que Deus vai construindo na gente uma fé inabalável, que resiste ao tempo. Quando Deus quiser aprofundar a sua confiança nele, ele vai remover tudo que você pode se apegar. Só vai ter ele. Tudo que você podia ali, de segurança, o Senhor vai remover. Porque é sobre confiar. Um dia eu falei assim: Deus, eu estou questionando até mesmo a minha espiritualidade. Sei lá, estou achando que de repente eu não sou espiritual, sou carnal, porque a sua palavra diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida. Eu não estou entendendo nada. E Deus me falou assim: Daíse, esta estação não é sobre discernir, é sobre confiar. E confiar é não ter as respostas, é não entender, é não ver e ainda assim seguir. Eu sempre me considerei uma pessoa de muita fé. Talvez porque eu tenho uma facilidade de viajar na maionese, mundo de Bob, mundo da lua, dê o nome que você quiser. Mas por me ver assim, eu sempre olhei para mim e falei assim: não, eu sou uma mulher de fé. Tenho muita facilidade de acreditar em coisas impossíveis, improváveis, mirabolantes. E aí, quando você é submetido a um processo de longa espera e muitas expectativas frustradas, é que você de fato vai ver o nível
da sua fé. E o Senhor deu a mim e ao Júnior muitas promessas. Muitas promessas. Em muitas áreas. Não estou falando de uma coisa. Algumas eu já estou ouvindo há mais de 10 anos. E um dia, não só por conta, né, da força do tempo, mas eu tenho vivenciado muitas expectativas frustradas, muitas expectativas adiadas. Achar agora, vai acontecer e nada. Eu lembro um dia que eu ia fazer uma prova por uma direção de Deus. E não cabe aqui falar, mas havia todo um contexto que me fazia suspeitar que poderia ser aquela porta, porque haviam muitas palavras, muitas coisas que me faziam acreditar, nossa, será que é essa porta que o Senhor vai abrir para mim, o que o Senhor quer fazer, que Ele está anunciando? E eu me lembro que eu estava sentada ali, num culto, no domingo à noite, numa semana antes dessa prova, e eu abri a Bíblia aleatoriamente. Quem nunca? Quem nunca? Deus, fala comigo. Abri a Bíblia aleatoriamente e li um texto, meus olhos foram num texto, em que o povo de Israel está consultando ao Senhor. Deus, nós devemos ir, devemos atacar? E o Senhor fala, vão, eu vou dar a vitória. Aí eu fechei o texto. Abri de novo, em outra página, enfim. De novo uma história em que o Davi chega e fala, Deus, devo ir, devo perseguir, o Senhor vai me dar a vitória? Pode ir, eu vou te dar a vitória. Fechei, eu falei, meu Deus, o Senhor está falando comigo? Pensei. Abri de novo, outro texto. Deus, devo ir? O Senhor vai me dar a vitória? Pode ir, vou te dar a vitória. Eu falei, meu Deus, será, Senhor? Meu Deus. Tudo pensando. Mas, Senhor, aí eu fiz uma pergunta ousada. Falei, Senhor, é essa porta? É essa prova? O que o Senhor tudo está falando aí, é isso daqui? É esse o lugar que o Senhor tem para mim? É nessa porta que o Senhor vai, é essa porta que o Senhor vai abrir para mim? Na hora que eu fiz essa oração, gente, tudo isso foi em pensamento, ok? Eu não verbalizei nada. Quando eu pensei logo em seguida, eu falei assim, Daís, para que você está perguntando? Porque se ele falar que não, você vai fazer essa prova do mesmo jeito que ele mandou você fazer a prova. Mas amém. Fui ser ousada e perguntei. Mas eu falei assim, Deus, eu não vou me contentar com 3 leituras da Bíblia assim aleatoriamente, não. O Senhor vai precisar usar alguém para confirmar essa palavra para mim. E fiquei atento o culto inteiro. Deus vai falar comigo, Deus vai falar comigo. E nada. Eu já estava entrando no carro, uma pessoa me para e fala assim, Daíse, Deus mandou te dizer que Ele ouviu a sua oração. E a resposta é sim. Ele vai te dar a vitória. Em poucos dias, na verdade, ela falou exatamente os dias que eu teria o resultado daquela prova. Em tantos dias, você vai ver a confirmação dessa palavra, e ela foi falando outras coisas. Irmãos, o que eu fiz? Chamei Júnior, contei, fui para casa dos meus pais, contei tudo, louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor. Essa é a porta, o Senhor respondeu. Isso tem 4 anos. E isso é só uma das dezenas de experiências que eu tenho, que o Senhor me permite acreditar, que é agora, vai acontecer, e nada. E nesse tempo, porque não foi só isso, foram várias nesse nível. Eu falei, Deus, o Senhor está me enganando? Eu não tinha nem como botar na conta do diabo, porque eu nem falei aquilo, estava tudo no meu pensamento. E eu estava muito assim, frustrada com o Senhor. Que brincadeira de mau gosto. Porque foi o Senhor que fez isso, foi o Senhor que usou essa pessoa. Não tinha como, não foi de barriga cheia. Por que o Senhor está me permitindo acreditar, sonhar e eu lembro um dia que Deus falou assim, eu não sou defraudador. Eu não prometo coisas que eu não tenho a intenção de cumprir. O que você chama de brincadeira de mau gosto, eu estou te provando, eu estou te testando, eu estou forjando em você uma esperança que resiste ao tempo, uma esperança que resiste a expectativas frustradas. Uma vez ouvindo o testemunho de uma pessoa, o Senhor Jesus falou comigo assim, Daíse, existem certas coisas que eu só posso fazer com os meus amigos. Você é minha amiga. Você continua me amando, mesmo que eu não responda as suas orações. Você continua crendo na promessa, mesmo contra todas as impossibilidades. Você continua com esperança.
Você continua me amando mesmo quando vê que eu decido esperar no seu caso. E que eu respondo rapidamente a outras orações, mas algumas orações suas eu decido retardar. Eu decido atrasar. E ainda assim você continua me amando. E ainda assim você continua confiando em mim. Outros me abandonariam. Outros desistiriam no meio da jornada. Irmãos, Jesus, Marta e Maria eram amigos. Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus. Amigos, a casa deles era um lugar de descanso para Jesus. Quantos milagres Jesus não fez instantaneamente? Nós nem sabemos, porque é impossível saber quantos milagres Jesus fez. Não caberia num livro quantos milagres ele fez, mas foram inúmeros. Quantos milagres Jesus nem precisou ir no lugar. Ele só deu uma palavra. A filha de Jairo nem precisou ir. Mas nos seus amigos, ele decidiu esperar. Mas quando Marta manda chamar Jesus, porque o seu amigo Lázaro estava doente, Jesus decidiu não ir. Jesus decidiu deixar Lázaro morrer. Jesus decidiu deixar Marta e Maria lidarem com uma dor imensa, chamada luto. Jesus decidiu que elas lidassem com a frustração de pensar: o meu amigo não veio quando eu mais precisava dele. Jesus decidiu deixar com que elas lidassem com a humilhação das pessoas falando assim: acho que não era tão amigo assim, porque se fosse amigo de verdade tinha vindo. Ele cura tantas pessoas desconhecidas. Só que Jesus permitiu tudo isso com um propósito. Existiu uma crença para os judeus de que até o terceiro dia um morto poderia ressuscitar. Mas depois do terceiro dia só se Deus descesse na terra. Jesus esperou. Jesus decidiu chegar no quarto dia. No dia da improbabilidade. No dia em que todos olhassem e falam: não tem jeito, é impossível, acabou. Para que a glória fosse dele, para que o testemunho fosse muito maior que apenas a cura de uma doença. Eu não sei qual dor, qual é o seu sofrimento, eu não sei quais orações o Senhor tem retardado a resposta, eu não sei o que Ele tem feito você esperar, mas entenda que com o Senhor, a noite mais escura se transforma no palco do seu maior milagre. O Senhor não é limitado no tempo, nós somos, Deus não. Ele não tem problema com o tempo, nós é que temos. Nós é que olhamos para o relógio e falamos: Deus, olha a minha idade, olha quantos anos. Nós é que pensamos isso. Deus é o Pai da eternidade. Você acha mesmo que o Pai da eternidade se pressiona com o tempo? Ele criou o tempo. O tempo serve aos seus propósitos. E o que nós precisamos aprender é viver assim, debaixo de uma paz, que não significa ausência de tempestades, mas a certeza de que se Jesus está no barco, então vai tudo bem. Oh, Jesus, nos ajuda, Senhor. Irmãos, pensem em José. José tinha tudo para não querer mais saber de sonhar. E José, eu me espelho muito em José, porque José, ele não só teve que lidar com o tempo. Não foi o caso assim, uma pessoa recebeu um sonho, uma promessa, aí esperou 13, 17 anos e aconteceu. Não. Além de esperar, José teve que lidar com o poço, José teve que lidar com a casa de Potifar, José teve que lidar com a injustiça dos seus irmãos, José teve que lidar com o esquecimento dentro da prisão. Tudo levando José a pensar o quê? Para com esse negócio de sonhar. Olha onde esse trem de sonhar está te enfiando. Esquece isso. Quantos de nós também não estamos assim? Pensando, esse negócio de criar expectativa, isso só me faz sofrer.
Por conta da forma como Deus comunicou e ainda comunica as promessas dele para mim e para Júnior, eu sou indesculpável, eu não tenho como não acreditar que Deus vai fazer. Eu não tenho como pensar assim, eu já passei dessa fase, eu já estive nesse lugar de falar assim, será mesmo que foi Deus e tal, talvez eu entendi errado. Não. O Senhor foi dando tantos sinais, tantas confirmações que eu realmente acredito, irmãos, vai acontecer. Só que uma espera prolongada e frustrações me fizeram a duvidar do de repente de Deus. Então, ok, Deus, vai acontecer, mas não agora. E aí quando um pregador vinha aqui e falava, e o de repente de Deus chegou para a sua vida, eu ouvia, não para mim. Vai acontecer, mas não agora. E eu até falava, né, cheguei a falar com algumas pessoas assim, sabe essas promessas que a gente ouve as pessoas falando, sabe isso que eu estou vivendo hoje, foi profetizado há 30 anos, há 20 anos. Aí eu comecei a entrar nesse lugar, deve ser isso. As promessas que Deus tem para nós, a gente vai viver daqui 10, 5, 20 anos, vai viver, vai acontecer, só não é agora. Sabe o que é isso? Medo. Medo de criar expectativa e não acontecer e sofrer. De novo. Só que o oposto da fé não é dúvida, é medo. E o medo te impede de acessar o sobrenatural. Irmãos, Pedro era pescador. Pedro conhecia esse mar. Pedro já tinha visto pessoas, eu imagino, morrerem em tempestades. Pedro já tinha visto embarcações afundando, pesca sendo perdida. Pedro conhecia a fúria do mar. Eu imagino que aquela tempestade, aquele mar trazia memórias dolorosas para Pedro. O que Pedro já deve ter vivenciado naquele mar da Galileia? Quantas pessoas será que Pedro já perdeu? Quantas perdas ele já teve ali naquele cenário? E parece que Jesus recria todo aquele cenário de medo. Eu consigo entender por que Pedro e os outros discípulos estavam apavorados. Apavorados. Porque o medo tem esse poder. O medo tem o poder de, mesmo que você já tenha visto milagres, mesmo que você já tenha andado com Jesus, visto o poder de Jesus, o medo, ele nos paralisa. O medo faz a gente achar assim, comigo não vai acontecer dessa vez. Não, o Senhor não vai me salvar agora. Ele tem poder, mas não vai ser assim comigo. Ok, eu já vi Jesus operando milagres, eu creio, mas não comigo. Esse é o poder do medo. Nós precisamos fazer parceria e cooperar com o que Deus diz, e não parceria com medo. Quantos de nós estamos fazendo parceria com medo? E deixa eu te dizer, a gente dá nome muito bonito. A gente chama de prudência, cautela. A gente chama de maturidade, sensatez. E a gente acha, e de fato parece, tem uma aparência de que quando a gente está com medo, a gente é mais cauteloso, então a gente corre menos risco, então a gente se expõe menos aos erros. Então parece que o medo nos protege. Só que Deus diz que não deu espírito de medo para nós. Deus deu espírito de poder, de ousadia, de equilíbrio, de amor e de moderação. Então não, chega, esta é a noite que você vai romper o pacto com o medo. Não importa o nome bonito que você deu para ele, medo do desconhecido, medo da mudança, medo do que você não controla, medo do que você não está vendo, medo do que pode sair do seu controle. Em nome de Jesus, esta é a noite que você vai romper todos os pactos que você fez com medo. Deus não te deu espírito de medo, mas de ousadia. Ouse crer, ouse se arriscar, ouse se lançar. E se der errado, Daíse, Deus, Ele dá ordem à bondade e à misericórdia dEle por todos os dias da minha vida, e é isso que eu imagino. Eu estou sempre pedindo a direção de Deus, eu estou sempre seguindo a direção de Deus, mas se eventualmente acontecer algo no meio do caminho que pode parecer que deu errado, porque o deu errado para mim é diferente do deu errado para o Senhor. Até naquilo que talvez, mesmo bem intencionada eu errar, eu imagino de ajudá-la nas consequências das suas escolhas. Vai lá, bondade, ajudá-la nas suas boas escolhas.
Deus dá ordem à bondade e à misericórdia para me seguir todos os dias da minha vida. Ouse ter uma palavra de Deus. Te indico fazer algo sem uma direção de Deus? Jamais. Mas convenhamos que nem sempre Deus fala claramente. Nem sempre Deus vai falar assim: eis que te digo, pode assinar o papel. Existem várias formas de Deus te levar a esse lugar. Mas às vezes, o Senhor está dizendo: eu já te abençoei, pode fazer. A minha bênção está sobre você. Isso daqui é conversa para filho maduro, tá? Isso aqui é conversa para filho que teme a Deus, que tem medo de dar um passo fora da vontade de Deus. Não é para quem está doido querendo um cheque em branco do pai para fazer besteira na vida e ele lá e valizar. Não é sobre isso. São filhos responsáveis, maduros, que o pai está dizendo: eu já te dei espírito de sabedoria. Decida. Faça. Ah, Senhor, nos ajude. Senhor, nos ajude. Eu quero dizer para você, eu não sei o que você está vivendo, não sei qual é a sua estação. Eu não sei se, talvez hoje você está na bonança, sabe? Hoje você não está vivendo essa tempestade. Então, talvez para você, essa mensagem seja uma vacina. É prevenção. Guarda isso. Em algum momento da sua vida, você vai precisar se lembrar do que a palavra de Deus fala sobre isso. Se você não está vivendo, você conhece alguém que está passando por uma forte tempestade. Ajude essa pessoa. Sabe, o texto diz também lá, em Mateus 8, diz assim, versículos 25 e 27. E os seus discípulos aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Isso me faz acreditar que Jesus tinha expectativa sobre aqueles discípulos. Eu e você, depois de tudo que já ouvimos, vivemos com o Senhor, eu penso que Ele também tem alguma expectativa em relação a nós. O que nós estamos fazendo diante da tempestade? Estamos declarando a paz de Deus? Estamos fazendo parceria com o que o Senhor nos ensinou e profetizando sobre as tempestades? Ou estamos nos apavorando? Ou estamos ficando com medo, aflitos, andando de um lado para o outro, falando com tanto de gente na nossa tempestade? Eu fico imaginando que a gente falou, né, que antes disso Jesus ficou o dia inteiro ali, o quê? Ensinando. Então os discípulos estavam o quê? Ouvindo. Eu penso que Jesus levou os discípulos para a prática. Sabe, irmão, a gente está aqui agora à noite, ouvindo. Aí você chega em casa, você ouve podcast, você ouve mensagem, você está ouvindo. Chega uma hora que Jesus fala: vamos colocar em prática tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você já viu, tudo aquilo que você já aprendeu. As tempestades são pedagógicas. Elas nos ensinam. E o Evangelho não é sobre o que a gente escuta, é sobre o que a gente faz a partir daquilo que a gente escuta. Se você só escuta, mas no momento de colocar em prática, você não lança mão daquilo que você ouviu, você foi apenas um ouvinte da palavra e não um praticante. Jesus está esperando que a gente assuma o nosso papel de filhos de Deus ousados. Você vai voltar para sua casa e talvez vai estar uma tempestade lá. Você vai para o seu trabalho e talvez vai estar uma tempestade. Ou talvez você está aqui e está uma tempestade interior nas suas emoções. Essa tempestade te acompanha aonde você vai, porque ela está dentro de você. Ouse declarar sobre esta tempestade. Que os ventos cessem. Peça a Deus ousadia, fé, coragem. Mas como você vai declarar se você não sabe aquilo que Ele fala? É por isso que as tempestades também denunciam os nossos fundamentos. Se você não conhece a palavra, o que você vai declarar? As crises,
elas mostram o nível que nós estamos, do nosso conhecimento, da nossa experiência com o Senhor. Você já parou para pensar se a tempestade que você está vivendo hoje não é uma colheita das suas palavras? Como assim, Daíse? Talvez você criou essa tempestade. Isso aqui não tem jeito. Isso daqui, vai de mal a pior. É assim mesmo. E o céu pode estar dizendo, ok, seja feito conforme a sua fé. Não vai ter jeito. Vai de mal a pior. E é isso aí. Meu Deus. Meu Deus, o que nós estamos dizendo diante das tempestades? Um casamento difícil, um diagnóstico, um desemprego, colapso financeiro, emoções, um turbilhão de emoções, depressão, crise de ansiedade. O que nós estamos dizendo? E deixa eu dizer, existem momentos que a gente realmente não tem condição. Junta com alguém que tem fé. Fala, eu não consigo declarar agora, eu não consigo ver isso, eu não consigo nem falar, eu não tenho fé nem para declarar. E essa pessoa vai falar, pois eu tenho fé por mim e por você. E ela vai declarando, e ela vai profetizando, e ela vai criando o caminho até que você se encha de fé. Nós não somos isentos das tempestades, mas nós escolhemos passá-las sozinho. Isso é uma escolha. Você passar pela sua tempestade sozinho é uma decisão, você não precisa. Tenha pessoas de fé, tenha pessoas maduras, pessoas que vão crer quando você não crê, pessoas que vão te lembrar daquilo que você não pode se esquecer, pessoas que vão estar o tempo todo ali. Mas o Senhor disse isso, mas o Senhor, e você vai estar falando, por que isso, por que aquilo, mas Deus falou isso com você, mas não é assim que vai terminar, mas o Senhor já declarou o fim. Você precisa de pessoas, eu e você. Hoje o Senhor Jesus está nos chamando a confiar nele, a declarar a palavra dele sobre as tempestades da nossa vida, a sermos ousados.